13 horas mais 32 minutos na terra que ensinou a Paraíba a ler. Boa tarde, professor. Boa tarde, Arismar. Boa tarde, Raimundinho, Cartacho. Boa tarde a você, amigo, ouvinte, telespectador. Você que nos acompanha aqui no programa Boca Quente, parte 2. Eu quero comentar 2 pontos rapidamente aqui no meu comentário inicial. Primeiro, falando politicamente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em conversa reservada com alguns aliados, disse taxativamente que, se for candidato à presidência da República, não deseja ter como vice alguém da família Bolsonaro. Segundo Tarcísio de Freitas, alguém da família Bolsonaro em uma chapa acompanhando ele na condição de vice, mais atrapalharia politicamente, eleitoralmente, do que agregaria. E aí ele teria dito a interlocutores de que o nome ideal é o do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. A chapa seria Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, a chapa Café com Leite. Quem está em casa agora vai entender a chapa Café com Leite, porque lá atrás, na República Velha, São Paulo era conhecido como o estado produtor de café, a política do café com leite. E Minas Gerais era conhecido também como a terra do café, mas principalmente também pelo leite. Café com leite, a política do café com leite, em que paulistas e mineiros se revezavam juntamente na presidência da República. Conversas de bastidores do governador Tarcísio de Freitas com alguns dos seus aliados mais próximos. Acho, na minha opinião, politicamente, que o nome mais forte viria exatamente do Nordeste, ou poderia ser a própria esposa de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro. No entanto, Tarcísio de Freitas mantém aí o seu entendimento, dizendo que, se for para o pleito, se for para a candidatura, gostará de ter um nome como Romeu Zema, integrando exatamente a sua vice. Agora, passando e mudando de assunto, Raimundinho, eu estava analisando rapidamente o Brasil. Nós precisamos, de maneira muito clara, alterar muitos pontos. Nós precisamos rever muitos pontos. E por mais que isso seja, talvez, um devaneio, um sonho, algo que talvez nenhum de nós estejamos aqui para vivenciar, mas é algo que no futuro vai precisar ser debatido, e é preciso se chegar a um entendimento definitivo. As coisas nesse país estão muito erradas e equivocadas. Primeiro, que eu tenho uma dificuldade seríssima de acreditar em justiça. E por uma razão muito clara. Eu tenho uma dificuldade imensa e me falta o senso de justiça nessa sociedade em que vivemos hoje, porque as indicações para a composição dos tribunais superiores são indicações políticas. As indicações para a ocupação das procuradorias, sejam elas de Justiça, Procuradoria-Geral de Justiça ou Procuradoria-Geral da República, são indicações políticas. Eu não posso acreditar que alguém que foi indicado por mim vai ter coragem de se indispor e de me denunciar. Mas ainda que esse que eu indiquei tenha coragem de se indispor comigo e me denunciar, eu não acredito que aquele que eu indiquei e que lá esteve, graças à minha caneta, terá coragem de me condenar, terá coragem de se indispor comigo. E essa é a mesma lógica aplicada, eu não estou falando só do Supremo Tribunal Federal, não, para todos os tribunais superiores. Para o Tribunal de Justiça dos Estados, funcionam dessa forma. Para os tribunais regionais federais, funcionam dessa forma. Para o Superior Tribunal de Justiça, funciona dessa forma. Para o Supremo Tribunal Federal, funciona dessa forma.
Então eu tenho dificuldade em acreditar exatamente nesse método, nessa metodologia, exatamente onde as indicações são batidas e são definidas com base nas relações pessoais. E no Brasil, professor Jarismar, Raimundinho, Cartacho, as relações pessoais sobressaem a meritocracia, sobressaem a uma história de um ou de outro que seja mais preparado, e o que prevalece é exatamente as vontades e os desejos políticos. E todos que passaram pela presidência da República provaram isso. Provaram com A mais B, todos, sem exceção. Sem exceção. Fernando Henrique Cardoso sentou na cadeira de presidente e provou isso. Depois veio o presidente Lula e provou isso. A presidente Dilma e provou isso. O presidente Michel Temer e provou isso. Bolsonaro veio e provou isso. E o presidente Lula agora volta mais uma vez à presidência da República e prova mais uma vez que essa sistemática não dá certo. Não dá certo. Não dá certo porque acima da justiça, acima da impessoalidade, da moralidade, acima de qualquer princípio, está as relações pessoais, políticas e particulares. Ou se chega a um consentimento, a uma anuência, a um denominador comum de que está errado e que para frente uma nova metodologia, uma nova mentalidade vai ser implementada, ô meu amigo, eu tenho muita dificuldade de acreditar que um dia nesse país nós teremos na sua íntegra e na sua mais pura forma o significado da palavra justiça. São 3 mais 39, esse é o Boca Quente, parte 2, já no ar.